Eu tô congelada ou eu tô aparecendo, Samara? Não, tá parecendo bem. Às vezes ele congela um pouquinho, mas bem pouquinho. Dá pra... Ah, então tá. Bom, então vamos retomar aqui, né? Agora 7h40, 10 minutinhos de atraso. Para mim, minha imagem tá congelada, mas se não tiver nenhum problema, qualquer coisa é só me sinalizar, tá? Pra mim, você tá mal. Então tá. Então vou fazer a apresentação aqui novamente. Depois, ao final, eu peço para você salvar como IGTV, ô, Samara, por favor, que aí eu consigo salvar também e postar na nossa página. Pode Tá ser? bom, pode, Então tá. perfeito. Pessoal de Monte Azul que está aqui entrando, né? Vamos fazer uma dupla apresentação, né, Samara? Eu sou a Larissa, sou psicóloga, estou representando aqui o programa Crescendo com Qualidade, Associação Vida Bem Vivida, na campanha de Setembro Amarelo, que está sendo desenvolvida aqui em Monte Azul, né, em parceria numa realização intersetorial entre a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Promoção Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, o CRAS, o Adolescente, a Associação Vida Bem Vivida e o programa Crescendo com Qualidade. Então, a gente pensa nessa conscientização, obviamente, não apenas no mês de setembro, né? É uma conscientização que a gente faz o ano inteiro, a gente leva a sério essa questão da prevenção do suicídio. A pós-venção também é algo que a gente tem que falar, né? Tem que colocar também na discussão. E a ideia, né, foi trazer então a temática do bullying, porque a gente vê, né, a ocorrência do bullying muito presente no ambiente escolar, principalmente naquela fase, né, de ensino fundamental, de primeiro ao nono ano, no colegial também de uma maneira bastante presente. Então, os estudos, eles trazem essa relação, né, Samara, entre bullying e automutilação e suicídio e ideação suicida. Então, a gente tem que conhecer todas as searas, né, quando a gente fala sobre prevenção, e se a gente atua na escola, por que não trazer esse tema? E para hoje, então, a gente convidou a Samara, que é jornalista, né, que tem um passado, aí, uma trajetória de estudos sobre o bullying já de muito tempo, e ela vai contar um pouquinho para a gente o que a gente precisa, né? A gente vai, acho que, iniciar de uma maneira mais séria, né, de dados, de acontecimentos, e depois a gente vai tentar finalizar aí com uma esperança a respeito do que pode ser feito. Então, mais uma vez, muito obrigada, Samara, pela disponibilidade e por tão gentilmente aceitar o convite para estar com a gente aqui em Monte Azul. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar ajudando, fazendo um pouquinho de conhecimento. Então, tá. Você deu uma pausada. Ah, Voltou, tá tudo. então, né, como eu havia mencionado inicialmente, esses novos estudos agora publicados em 2020, eles apresentam essa correlação aí entre o bullying e as temáticas trazidas pelo Setembro Amarelo, e a gente vê que tem um cuidado, né? O que traz de preocupante nesses dados, nesses estudos? Que vítimas de bullying têm até 6 vezes mais chances, né, de apresentar aí a ideação suicida, mas não é apenas a vítima do bullying que nós devemos focar o nosso olhar, mas também as pessoas que assistem, né, a plateia, que a gente chama, porque essa plateia também, imagina você conviver constantemente com alguém fazendo uma violência, né, direcionada para um coleguinha de sala, um amigo, um conhecido, e você se sentir impotente, porque se você entrar lá para defender, você se torna a próxima vítima, né? Então, essa plateia também sofre, também se torna ali bastante vulnerável aos comportamentos de risco, né? Então, uso e abuso de álcool e drogas, sexo desprotegido, né? Então,
Para entendermos isso, Tâmara, eu queria pedir para você começar contando da sua história, né? A Tâmara tem um livro, ela cobriu aquele massacre de Realengo que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência, se tem mais casos como esse de Realengo aqui no Brasil na nossa história. Tudo que você falou é muito importante, porque o suicídio ele está ligado não só à vítima, né? Mas também à plateia e o próprio agressor. Uhum. Nos casos em que cobrir todos os agressores, né? Isso é uma prova, foi o que me levou a estudar mais o bullying, porque se fosse um caso só de homicídio, né, como e tal, né, tudo bem, a gente pensaria que não há nada por trás, assim, a não ser a questão da violência em si, né? E o fim dele, se isso é muito difícil, porque eles sentiram uma dor muito grande, uma revolta muito grande, e no final, infelizmente, todos os casos eles acabaram cometendo suicídio, né? Mas a Adriana até entrou aqui, é uma das mães que perdeu no massacre, e eu vi que ela tá por aí e tal, e foi uma maior tragédia que aconteceu no Brasil, o massacre de Cuiabá, que aconteceu nos Estados Unidos. Tâmara, só um minutinho, o pessoal está reclamando que o seu som tá ruim. O meu filho, É, que ele tá cortando. Não sei se é a tudo, conexão. é, como que tá agora? Melhorou, pessoal? Fala um pouquinho. Foi um dos principais massacres. O som da Sam também. E diferente lá. Eu vou ver se eu acho um fone. Juro. Meu fone deu uma estragadinha antes da live. Qualquer coisa, você chegar mais perto do aparelho, do celular. Se você chegar mais perto do celular. Funciona aí, gente? Está cortando. Tá cortando? Deixa eu tentar usar esse fone que eu tenho para ver se vai. Esse grandão aqui. Esse daqui eu acho que deve funcionar. Sim, agora acho que ficou ótimo, Samara. Pelo menos eu te Agora ouço eu que não perfeito. escuto. Tá tudo ok? Ouvem todo mundo? Oi? Você tá me ouvindo? Todo mundo ouve todo mundo? Agora, só que tem um probleminha, porque eu que não tô te escutando lá. Eu acho Nada, que né? esse Instagram, eu acho que não é meu fone, não. Eu acho que é o Instagram mesmo, que eu não Pra tô te gente agora, escutando. pra gente tá perfeito. Tá, então você grita um pouquinho aí pra eu ouvir você, tá bom? Tá ótimo. Tô ouvindo muito baixinho, mas eu vou lá. Vou Tá bom. tentando aqui, vou com um lado só aqui. Então, a tragédia de Realengo foi uma das maiores tragédias fora do Dubai. Acho. Pode ir, que agora acho que tá bom, Samara. Pode mandar bala aí. Já vou resolver. Pode continuar.
Bem baixinho, mas tô. Eu também tô te ouvindo baixinho. Eu também tô te ouvindo baixinho. Mas fala, tá ok? Na hora que você colocou o fone ficou ótimo, Samara. Na hora que você afastou da orelha piorou. Na hora que você colocou ele inteiro ficou bom. Na hora que você afastou ele piorou, porque eu acho que o fone deve estar aqui na sua cabeça, onde está afastado, entendeu? Volta ele para sua cabeça normal. Isso, tem. Mas assim, me chama de novo, tentar entregar pra ele. Me chama de novo. Vai daí, pessoal. Porque eu não tô te ouvindo nada. Não, tá ruim o som mesmo. Eu não sei quem que não tá ouvindo quem. Agora eu tô ouvindo. Mas o pessoal tá falando que não tá legal. Olha lá. Não acho que seja o fone, não. Eu tô achando que é o Instagram. E agora, gente? Continua falando pra Então, eu estava falando da tragédia de Jailendo. Você está me ouvindo? Eu acho que sim. Tá? Eu acho que tá. Eu não vou nem me movimentar, então. Você vai desconcentrando a gente, mas é normal, porque. Aí, vamos ver se agora dá certo. Agora eu estou te ouvindo bem. Então tá, então Agora manda eu tô bala, ouvindo. que agora acho que foi. Eita, agora. Bom, eu estou ouvindo ela bem. O pessoal está reclamando que o seu som também não está. Estou achando que o Instagram está com problema, mas enfim. Vamos lá. Fica chiado. Qual, gente? O meu ou da Lari? Eu acho que é o seu. É o meu, né? Mas se eu, assim, tá chiado, mas dá pra entender. Eu não sei o que o pessoal acha. Pra mim não tem problema. Ele tá, não sei explicar, como se tivesse abafado, sabe? Ele tem o som da Maria está muito alto e com ruído. Nossa, deixa eu falar baixo então. Peraí. Gente, tá, mas tá dando para entender, pelo menos? Agora tá bom o som. Vai. Dá pra entender, sim. Tá. Tá Então, muito Lara, ruim. Tá muito ruim ainda. Vou fazer o seguinte, Lari. Eu vou pegar o fone aqui em outro fone. Se estão conseguindo ouvir, não dá para ouvir. Deixa eu ver. Agora está dando para ouvir os dois. Eu acho que... Será que é o fone mesmo ou é a live? Acho que se você falar pausadamente, dá pra entender. Tá. Então, a tragédia de Realengo, Lari, foi uma das principais tragédias que aconteceu no Brasil. E depois aconteceu o ano passado, aqui em São Paulo. E antes disso, em 2003, muita gente não sabe. Olha lá, o pessoal está falando que dá para ouvir, que bom. Muita gente não sabe, mas em 2003 aconteceu uma tragédia antes de Realengo, que foi uma das primeiras que aconteceu no Brasil. Ora, todas essas pequenas, né, que não foi de grande massacre, que não apareceu no jornal internacional, né? Então o pessoal está falando que não tá bom. Você está conseguindo me ouvir? Eu tô, ele tá bem chiado, abafado, mas dá pra entender. Tá.
Então, o massacre, desde 2003, mais ou menos deu 7 anos, aconteceu no Rio de Janeiro, que foi realengo, tá muito barulhento. Então, assim, vamos começar a live de novo, que aí eu acho que... Tem alguém para te trazer o microfone? E a gente continua aqui tem, falando, porque eu já pedi. Então, Tá. peraí. Voltou, Você Sam? tá me vendo? Sim. Mas Você o som tava me continua. vendo? Não, o som continua ruim, continua chiado e ruim. Então, eu pedi para trazer. Se não funcionar de forma alguma, né, a gente pode gravar. Oi? Como? Eu não tô te ouvindo. Não, eu falei que se continuar muito ruim qualquer coisa, a gente pode gravar qualquer dia e colocar como IGTV também, não tem um problema, né? Eles estão falando que O tá pessoal tá travado. falando que travou. Ó, agora eu tô te ouvindo bem também, não sei. Eu acho que a sua conexão deve estar oscilando por isso. Ou tem. Tá. Ou o Instagram está sobrecarregado porque eu estou aqui acompanhando pelo laptop, tem um monte de bolinhas com lives aí, também pode ser isso, né? Não Tem sabemos, muita gente fazendo live ao mesmo tempo. né? Fazendo, aqui pelo menos tem 6 nesse exato momento aqui. Mas eu não sei, assim, será que não é esse fone vermelho? Sim, deve ser. Ó, Deixa eu agora eu tô te tirar. ouvindo tranquilamente na hora que você tirou ele da cabeça e conversou aqui com a gente um pouquinho. Eu Tá não te bom. escuto. Eu te escuto muito baixo, Aí né? agora eles estão falando que tá bom. Então tá. Então, você perguntou, né, se fora as tragédias existiram outras, e então existiu essas três, no qual eu cobri, infelizmente, e ainda tem outras, que aconteceu uma em Goiás, né, e várias outras que não atingiram tanta gente, agora tá bom, ai que bom, graças a Deus. E aí, é, ainda, infelizmente, continua acontecendo, Lari. E um dos fatores e um dos motivadores, né, que muita gente insiste em falar que não existe, é realmente o bullying. Uhum. E nesse sentido, Sâmara, o que a gente pode fazer para mudar um pouco dessa realidade, né? Eu falei das 6 vezes mais chances, né, deles terem essa ideação suicida e tudo mais. O que a gente pode fazer para mudar um pouco dessa realidade? De que maneira que a gente luta contra o bullying? De que maneira que a gente olha para o agressor também, né? Porque muitas vezes ele também está em sofrimento e essa é a forma de colocar para fora, de externalizar. O que a gente pode pensar aí? Olha, Lari, existem dois trabalhos que podem ser feitos, só que precisa ser em união, tanto da família quanto da própria escola, né? O problema atualmente é que a gente é educado para disputa e não para cooperação, né? Nós vemos o nosso sistema educacional já dessa forma, quem tira a maior nota, quem vai fazer uma faculdade que vai ganhar bem o suficientemente, e aí a gente acaba desmoralizando as outras profissões que não têm um estudo intelectual por trás, né?
Então, a gente precisa, na realidade, rever todo esse processo educacional de disputa, de comparação, né? E já tem algumas escolas que trazem uma nova forma de educar, Uhum. que esse problema também pode vir da família que, por exemplo, uma família que não ensina os valores, o respeito, que não ensina o seu filho a entender as diferenças, principalmente as diferenças culturais e sociais que possam existir, porque a partir do momento que a criança ou adolescente ele está com os pais, ele está dentro da cultura habitual dele, né? A partir do momento que ele vai para a escola, ele tem pessoas assim, de diversas culturas, condições sociais diferentes dela, né? Uhum. Diferenças físicas, às vezes tem um colega que é deficiente físico, né? Então, os pais, eles estão muito preocupados em o filho tirar boa nota, entender muito bem o processo cognitivo, mas às vezes deixam a questão à mercê de como cooperar com o coleguinha, né? De como tá as relações sociais, como tá a amizade, ele consegue criar amizade dentro da escola? Os pais precisam perguntar para os filhos, olha, então, quem são seus amigos, né? Da própria escola. Tem criança que não consegue fazer amizade dentro da escola, né? Uhum. Então, os pais precisam ficar de olho no filho que não leva um amigo para casa, né? Que está sempre ali calado, está sempre guardado, está sempre fazendo alguma coisa dentro do quarto, né? Então, é a mesma. Naturalmente, eles costumam ter os mesmos comportamentos dentro da escola. Eles ficam isolados. Na hora do intervalo, eles também não tentam se misturar, ter acesso ao diferente, conviver com o diferente, porque somente quando você convive com as outras pessoas que são diferentes, é que você tem acesso a um universo que não é aquele conhecido que é o seu. Então, a Uhum. gente não pode ser criados em bolhas, a gente não pode ficar só dentro do nosso próprio mundo, porque é só aquela realidade que a gente vai achar que é o correto, que é o certo. E aí, quando vem algo diferente, a gente se espanta ou então acaba não aceitando, né? Exatamente, exatamente, ô Samara. Então, acho que essa competição, né, ela já faz com que a escola se torne um ambiente propício, entre aspas, né, para a ocorrência do bullying. Então, aquela sensação de quem vai tirar a melhor nota, quem vão ser os primeiros, o próprio vestibular em si, né, principalmente no caso das escolas particulares, né, que a gente trabalha com a escola pública, mas na particular também a gente vê essa ocorrência. E no que os professores podem ficar atentos? Assim, vamos pensar no presencial, depois a gente vai falar sobre o ensino remoto mais especificamente. Mas na época do presencial, ou então quando voltarmos, né, à escola presencial, às aulas presenciais, além dessa exclusão, né, os famosos apelidos, ou aquela coisa de, ai tia, não vou ficar no recreio, né, você vai ficar sozinho, os grupinhos que são formados, de que maneira que eles podem ligar ali uma anteninha, né, para ver, opa, esse caso aqui, eu vou prestar mais atenção e acolher. Eu tenho um caso muito engraçado de quando eu estudava. Naturalmente, a gente sempre tem uma panelinha, né? A Uhum, gente, naturalmente, nós formamos panelas, né? Na sim. faculdade, em qualquer lugar. Tudo bem, é natural. A gente vai, se identifica com algumas pessoas e a gente quer aquelas pessoas próximas. Mas aí eu tinha um professor que sempre olhava e falava assim: não, pode, o grupo vai ser outro agora ali.
Pode Aham. se misturar com a fulana, com a outra fulana, com o fulano, que vocês vão fazer tal trabalho. E aí era uma oportunidade, a gente ficava meio, né, na época meio birrento, nossa, por que que ele faz isso e tal? Mas hoje, né, estudando sobre o bullying, eu entendi o quanto que ele foi maravilhoso, porque me permitiu conhecer a sala toda, me permitiu conhecer outros alunos, né? Então, os professores, eles podem incentivar grupos diferentes, ele pode incentivar criação de projetos que possa desenvolver o conhecimento das pessoas com outra classe, com outros alunos de outras séries, inclusive, com alunos menores, é, essa, ver essa diferença, né, de idade, porque hoje em dia a gente percebe que o adolescente ele não tem mais paciência para falar com alguém que é de mais idade, né, ou uma criança. Uhum. E o ideal é que ele tenha, desenvolva essa habilidade de conseguir lidar com as diferenças, tanto de idade quanto culturais, sociais mesmo, né? Vocês estão me Exato. ouvindo, né? Sim, acho que agora tá É, correndo bem. eu tô congelada aqui. Não, sim, isso que você falou, Sâmara, é tão importante, né? Mesmo na graduação a gente acaba vendo isso. Na semana passada eu estava falando sobre empatia, né, com uma turma específica, e aí eles me perguntaram, mas professora, de que maneira que a gente pode ser empático, né? De que maneira que eu abro o meu olhar para aquilo que é diferente? Eu falei, justamente isso, saindo da sua zona de conforto, né, da sua bolha, em que todo O mundo pensa habitual, né? mais ou menos parecido, né? E o que que as outras pessoas pensam? De que maneira que a gente pode dialogar com o diferente, né? E na escola também, quando a gente propõe atividades, uma das ideias é justamente essa, de fazer, a gente vai montando os grupos, né? Os alunos reclamam, ai tia, mas eu não quero ir com ele, mas eu não quero ir com ela. Mas o que que é o interessante disso? É justamente dar a oportunidade, porque a gente tende a procurar os nossos pares mesmo a partir do que é similar, do que a gente conhece, do que é Isso, parecido. de identificação, né? Exatamente, de identificação. E quando você já coloca isso, né, de uma outra maneira, eles, poxa, pode ser diferente, né? Pode ser bom, podemos produzir bastante também. Então, essa é uma forma bastante Sim. fortuita para a gente ir estimulando, né, essa troca em sala de aula. Uma dica também é quando sempre que chegar um aluno novo, o professor apresentar esse aluno para a sala, para saber de onde ele veio, quem Uhum, ele é, né? Para dar essa abertura para as outras pessoas, para os outros alunos chegarem até ele. Por exemplo, eu exato. tive um professor de jornalismo que ele, na primeira aula, ele perguntou sobre todo mundo, né? E aí ele queria saber onde é que a gente nasceu e eu sou baiana, né? E falei minha cidade, que é pequenininha, e ele começou, poxa, na próxima aula você vai pesquisar, porque eu só nasci, né, e vim para cá, então ele pediu para eu pesquisar e trazer referências da história de lá. Então foi um contato que as pessoas também, diferentes, né, de outras culturas, tiveram acesso para saber mais. Então, tudo que é diferente a gente vai estranhar mesmo. Tudo que Exato. é diferente, a gente vai ter de certa forma, algumas pessoas que não têm isso na família, né? Um diálogo presente sobre vários tipos de assuntos. E ainda mais hoje em dia, que os alunos, os adolescentes, as crianças já nascem com um tablet na mão, né? Então, essa falta de diálogo aí na família acaba se perdendo um pouco. E Uhum. aí vai para dentro da escola e eles continuam com o mesmo comportamento, que é o de ficar apenas no celular ou de não querer conversar, porque não é muito estimulado dentro de casa. Exatamente, Samara. Nossa, é uma realidade preocupante, aí, como diria o documentário, né, que está na moda aí, o dilema Sim, das redes aí, que o pessoal tem falado bastante.
A Maria Eugênia comentou aqui, trabalho na escola pública e busco tratar com respeito meus alunos e desenvolver o olhar relativo. O respeito à diversidade é um tema riquíssimo e dá pano para manga para trabalhar em sala de aula com todas as idades, né? Às vezes a gente vai deixando, não, é muito pequenininho, não vai entender. Vai entender, né? É de pequeno mesmo que a gente já vai começando a colocar essa semente, porque a criança ela é muito ingênua, né? E aí, naquele ambiente, tanto no familiar, no escolar, nos contextos nos quais ela está inserida, né? Que ela vai formando ali a sua opinião e a maneira como ela vai reagir a isso, né? Mas é importante a gente continuar nesse estímulo de respeito, do diálogo, da troca, da conversa, da aprendizagem, né? Olá, e uma coisa muito importante que tem a ver com suicídio é a questão do pertencimento. Fala um pouco mais alto, Sâmara, que baixou de novo o seu som. Só falar alto. Tá baixo? Pra mim tá baixo, não sei se tá baixinho. Você pra mim também tá baixo, mas eu acho que pro pessoal, eu acho que é pro Instagram isso daí, eu acho que o pessoal tá ouvindo bem. Continua. Uma coisa muito importante que tem a ver com o suicídio é a questão do pertencimento, e o bullying também. Porque, assim, quando a pessoa ela sofre bullying, tá baixo. Eita, gente, nem me mexi aqui. Será que eu estou? Tá. A questão do pertencimento, ele é importante para que não ocorra o bullying e também, quando uma pessoa ela pensa em se matar, ela cria ideias suicidas, né? Ou de mutilação, ela não se sente, ela não tem a sensação de pertencimento, de pertencer a um grupo, ela não se sente amada, né, compreendida. Por isso que é tão importante ter esses desenvolvimentos, né? Continua abaixo? Sim. Mas tá dando para ouvir? Vamos ver o que o pessoal diz aqui. Tá bem baixinho. De repente ele baixou do nada. Tava bom? Então, eu queria às vezes querer dar um resultado. O meu esse igual você, eu dei uma pisada nele, mas faz parte. Tá dando para ouvir o que importa. Então, essa questão do pertencimento, de pertencer a algo, a fazer parte de um grupo, a fazer parte, e ter também esse reconhecimento por parte das outras pessoas, mesmo tendo essas diferenças, porque todo mundo é diferente, né? Todo mundo é diferente. A questão de pertencer a um grupo não quer dizer que o grupo precisa pensar como você ou ter as mesmas opiniões, percepções, ideias, valores, enfim, não. Você pode pertencer a um grupo sem ter todas as relações, né? Relações de irmãos, de família, de pai e mãe. Nós amamos, nós sabemos que nós amamos, mas se for olhar, vai ter momentos em que a gente vai discordar do outro. Vai ter conflitos, vai acontecer alguns conflitos, né? Que é a diferença entre o bullying. O conflito sempre vai existir, tudo bem. Não quer dizer que houve um conflito ali, num grupo, que ninguém gosta de mim. Não, a pessoa ela só discorda da sua opinião. Então, hoje em dia, as pessoas, infelizmente, a questão do bullying que acaba trazendo a falta de autoestima, a pessoa ela leva muito pro pessoal, né? Mesmo depois de mais velha, no trabalho. Isso é um tremendo problema para a sociedade, porque a pessoa ela leva para o pessoal, sendo que o outro discordou das ideias, não da pessoa. E aí a pessoa entende que é ela, que ela está sendo rejeitada, ela não está pertencendo àquele grupo.
E aí sim. ela vai se distanciando, vai se isolando, vai achando que a vida não tem sentido, né? Sem se permitir entender, percebe o quanto que a questão do bullying ela é complexa, e aí ela vai bater lá na frente, ela vai trazer comportamentos que vai causar problema mesmo no convívio social, inclusive, Uhum. né? Exatamente, Samara. E assim, estamos aqui falando de bullying, bullying, bullying. Eu queria pedir para você qual que é a definição do bullying, né? Porque o bullying não é simplesmente a exclusão, o bullying tem uma característica específica, não tem? Tem. O bullying, as pessoas meio que banalizaram, né? Aham. Hoje em dia tudo é bullying. Meu filho apanhou 1, 2, 3 dias na escola, está sofrendo bullying. Não, não é isso. O bullying ele é constante, é uma constante de agressão, porque o termo bullying ele vem de agressor, né? E tem que ser uma agressão que sempre a tendência por trás não é as diferenças de opinião, igual eu estava falando agora, sobre o conflito. A diferença vai ser que por trás dessa diferenciação das ideias, a vontade de ferir o outro ela é nítida. De fazer o outro passar vergonha, de fazer o outro ser humilhado, principalmente onde há plateia. Principalmente. Quando o bullying é um fator social, quanto mais plateia para eles, é aí que eles se sentem incentivados. E a plateia é um dos grandes incentivos para que o bullying realmente pare, né? Porque aí é onde a plateia, quem estiver assistindo esse ato, tomar partido, se colocar, né? Porque é muita questão de precisa de ter alguém olhando para eu me sentir bem. Porque quem faz também tem todo um histórico problemático, todo um histórico de falta de autoestima, problema em casa, né? Só precisando aí. Na minha época era gestão de Estado. Então, minha mãe dizia, para aquelas comunidades batuídas. Olha, é bem interessante isso, porque muita gente chega para mim lá e fala assim, na minha época era só uma zoação, a gente curtia ali, ninguém matava o outro não, ninguém tinha essa de enfim. E aí, só que eu vou falar uma coisa, na época, que mais ou menos quem chega para mim falando isso tem uns 40, 50 anos, né, até os 70 anos. Mas fala que era só uma situação. Porque o bullying, ele é um estudo novo. Um psicólogo, que é Delogs, trouxe o bullying como inovação, né? Mas ele já existia. O bullying, ele já existia há muito tempo. Na realidade, o bullying, desde que a gente anda em grupo, né, com os redes sociais, ele sempre existiu. Só que a gente está caindo a ficha agora para os problemas que ele trazem somente na qualidade. Então, se a gente for estudar pessoas que falam que na época dela era um tipo de doação, na realidade traz trauma, falta de autoestima, muitos problemas que a gente não vê, que acha que foi coisa assim da vida dela, né? Que é problema dela, mas na realidade não, foi lá atrás que o outro causou. Sim, sim, e tá bem baixo para mim, então tava bem difícil de escutar, eu tava indo fazendo leitura labial, né? Então, o que a gente pode tentar pensar como diferente, né? No bullying tem essa diferença da relação de poder, né, entre o opressor e o oprimido, né, que vai classificar ali. É algo que é constante, tem uma vítima específica e num período de tempo prolongado.
E E oi? é uma percepção fixa com aquela pessoa. E eu não tô conseguindo te ver, não sei se o pessoal tá conseguindo, mas eu agora que não te ouço. E aí, Muito baixinho, mas é uma percepção fixa, né? É uma percepção fixa com aquela com pessoa. aquela pessoa. Isso. Isso. Essa é a diferença também, porque às vezes a gente tende a olhar para esse passado do que, na minha época não tinha bullying, ou então, sempre tive apelido, ou isso, mas esse apelido era algo que humilhava, né? Era algo que fazia com que você se sentisse coagido, era uma perseguição de todo um grupo, né? Ou não era. E também a gente tem mais estudos, como você mesmo falou, a respeito da psicologia do desenvolvimento, né? Nós temos mais teorias para entender o quão prejudicial é para o desenvolvimento da criança, do adolescente, que depois carrega, né, esses efeitos ao longo da sua vida. Como você falou, no trabalho, tudo isso vai trazendo aquele histórico, muitas vezes, do bullying sofrido lá na infância e a importância dessa plateia, né? Então, a gente falou anteriormente sobre o papel da escola, né? Do professor que está mais atento. Esse papel da plateia também, né? Olha, não, isso não é legal, né? De fazer uma mediação, de entender que todo mundo está rindo, mas para aquela pessoa aquilo não é engraçado. Como que ela se sentiu? Então, você também criar ali um ambiente para que essa plateia também não apareça, né, é algo que pode entrar na prevenção do bullying, né? Tá. Pediram para eu tirar o microfone, ver se tá melhor. Tá? Perfeito aqui. Então, maravilha. Vamos que vamos. Ô, Sâmara, a Maria Eugênia perguntou aqui, né, de uma aluna que ela... Da sala dela, da escola dela, que estava se automutilando, né? E ela foi chamar os pais para conversar. O que você sugere numa situação dessa, né? Como que a gente aborda os pais quando há esses casos? E você é o professor, no caso. Olha, ele precisa entender, primeiro conversar com essa criança, né? Conversar e tentar entender o que ela traz. Quais são os questionamentos dela? Se o ideal seria indicar, conversar primeiro com ela, explicar que vai conversar com os pais. E, como você sabe, lá você é psicóloga, né? Tem que direcionar isso a profissionais como vocês, né? Para entender o que está acontecendo, porque o professor em si, ele não tem essa condição. Pode ter até por um momento de intervir ali, né? Mas de estudar o que está por trás dessa mutilação. E aí, conversar, tem que entender se o filho quer que fale com o pai ou com a mãe. Eu não sei se eu falaria assim de imediato, entende? Porque é uma questão pessoal do adolescente. Só que ele precisa ser direcionado para um profissional. Se a escola tiver, se não tiver, aí realmente tem que direcionar os pais para que ele direcione para um profissional da saúde, né? Uhum. Tem a lei, inclusive, né, já que a gente está falando aqui sobre contexto escolar, a lei 13.819, se eu não me engano o número, mas ela traz como uma notificação compulsória, né? Então é obrigado a notificar o conselho tutelar quando há, né, o suicídio já consumado, a tentativa de suicídio e a automutilação com ou sem ideação suicida. Então, além desse envolvimento da família, dos responsáveis, né, de procurar os profissionais especializados, também tem que fazer essa notificação ao conselho tutelar no caso do ambiente escolar, né? Que isso também esse é um dado que muitas vezes fica, né? Que as pessoas não conhecem, não sabem. E agora, Sâmara, nós já temos o problema do bullying, né? E agora, o que é o cyberbullying?
que já tinha antes, né? Que inclusive nas campanhas do ano passado a gente falava que, tudo bem, antigamente nós tínhamos uma problemática grande com relação ao bullying, mas hoje qualquer coisa cai na internet. Se cai na internet, tem uma propagação absurda, né? Você nem sabe que estão falando sobre você, e agora nós estamos no ensino remoto, né? Então, você está constantemente ali na internet. O que é o cyberbullying? Como que a gente previne o cyberbullying? Os pais, né, agora, mediando essa educação também, de que maneira que eles podem estar atentos ao que está acontecendo? Olha, o cyberbullying, Lari, ele não é Travou, agora acho que voltou. voltou. E aí, Travou na hora que você estava começando a explicar sobre o cyberbullying. O cyberbullying, ele não é diferente do ambiente real. O único problema é que o efeito é ainda do que o real. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam o ambiente virtual, não colocam nome, assume uma personagem no anonimato para agredir, e aí fica difícil punir, né? Ou amenizar essa questão. Então, quando acontece o cyberbullying, quando acontece o bullying no ambiente virtual, é mais difícil para os pais identificarem, é mais difícil para os professores, para qualquer pessoa. Então, o ideal é realmente trazer o diálogo, perguntar mesmo, olha, como é que está sendo as aulas, dar uma olhadinha ali, se está tudo bem. Porque assim, Lari, o adolescente, os pais, eles precisam conhecer o seu filho. Às vezes o filho, ele não é muito de conversar mesmo, né? Mas o pai e a mãe, ele sabe quando o filho, ele tá um pouco mais para baixo, né? Quando ele tá triste, quando ele tá alegre, quando ele tá feliz. E eu falo que a empatia, ela tem que começar de casa. Porque a empatia é o olhar o outro. E aí fica mais fácil de identificar quando alguma coisa está saindo do contexto, né? E principalmente quando o adolescente ele fica muito ali no celular e faz alguns tipos de expressões faciais que não são boas, né? Porque uma pessoa olhando o feed, quando está vendo, elas faz mil caretas, né? Enfim, observar quais são os gestos daquela pessoa utilizando o celular é uma das formas. Não existe a forma perfeita de identificação de um crime virtual, mas como o pai está em casa, agora na pandemia, né? O filho ele está também em casa, a forma seria de verificar, né, quais são as expressões, como é que ele está indo ali utilizando aquela ferramenta, aquela tecnologia. E enquanto você falava, Samara, eu fiquei aqui pensando, daqui a pouco a gente já vai caminhar para o final. Talvez um termômetro, né, para esses pais, para esses responsáveis, os familiares que estão com crianças e adolescentes, sejam até os jogos online, né? Porque quando a gente está perto de alguém jogando o tal do Free Fire, por exemplo, né, que é a febre aí, você percebe o linguajar que a criança está usando, o tipo de xingamento contra o outro que está atrás da tela. Poxa, de onde que vem esse vocabulário? De onde que vem um conteúdo completamente inapropriado para uma criança pequena? Pelo tom de voz, né, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de qual que é a faixa etária daquela criança que está jogando, né, que a gente não está vendo, obviamente. Mas talvez isso para os pais, para essa família já seja, né, opa, por que meu filho está tão agressivo assim? Por que ele está xingando tanto assim? Talvez isso possa funcionar, então, como um fator de proteção?
Ótimo, muito. Boa observação, Lari. É exatamente essas nuances que a gente precisa estar atento, né? Quando a pessoa, até mesmo a gente precisa trazer esse olhar de ver o outro, de enxergar o outro. Eu sei que as ocupações são muitas, né? Que cabeça de pai e mãe tem outras questões, mas é um indivíduo que vai trazer muita coisa para o mundo, né? Então tem que ter realmente uma atenção, tem que oferecer uma atenção. Não, eu digo isso não só para os adolescentes, mas até mesmo para os idosos, né? Que a gente vê também o suicídio nas questões dos idosos. E o bullying acontece na família, acontece também com o idoso, Sim, acontece com sim. todo mundo. Essa foi uma pergunta até que apareceu, né? O bullying em família. O que que a gente faz? Eu acho que o diálogo e a empatia, né, Samara? Você falou em vários momentos sobre esse fortalecimento do vínculo, né? O olhar para o diferente, a abertura do diálogo, porque não adianta você querer abrir o diálogo na adolescência, na vida adulta, se você nem sabe o que é diálogo, né? O respeito ao próximo, é algo que vai sendo construído da infância e até o fim dos dias. Pois é. E se o pai e a mãe, né, tem o hábito de, mas você nunca estuda direito, você não faz as coisas direito, você só apronta, né? Isso tudo vai entrando na cabeça do filho, e ele vai pensando assim, eu não presto, eu não sei estudar, eu não, né? Então o pai, ele pai e mãe é peça-chave para um adolescente tratar o outro bem, melhor no convívio, porque eu vou falar uma coisa muito séria lá. Uma criança, você sabe muito bem, né, como psicóloga, uma criança, ela não aprende nada sozinha. Ela brinca, ela tem um mundo, a imaginação dela. Mas quando você vê uma criança xingar, quando você vê uma criança bater no outro, é porque ela já tem ali alguns fatos reais próximo a ela. Então, entender da onde vem, por que tá acontecendo isso, né? O meu afilhadinho, por exemplo, se eu não me policiar, ele tá repetindo coisas que pra gente que é adulta é normal, mas pra ele não deve repetir aquilo, Sim, né? sim. Nossa, essa... Pode falar, desculpa. Não, eu ia falando, e quando cresce, continua nesse mesmo padrão, né? Uhum. Então, esses são esses fatores de proteção, né, que a gente pode colocar em prática, porque muitas vezes a gente ouve profissionais conversando sobre o assunto e fala, ai, tá, mas os problemas a gente já sabe, né, a gente vivencia, a gente vê na realidade, a gente vê os dados, né, não só com a automutilação, mas com a tentativa de suicídio, o suicídio mesmo aqui no Brasil, altíssimos. E qual que é a luz no fim do túnel, né? Então, trazer também alguns comportamentos, posturas e atitudes para quebrar um pouco dessa polarização, né? E sair do julgar, né? Do criticar o diferente. E o diferente baseado no que eu coloco como igual, né? O que é diferente para todo mundo. Então, acho que essa valorização do outro, né? Enquanto a campanha é valorização da vida, acho que o bullying seria a valorização do outro, da diferença, né? E ter gente sempre mediando ali por trás, não deixar solto, ou os pais, né, mediando, ou os professores fazendo essa mediação. Isso. Mas a Paula, se eu pudesse resumir tudo isso sobre essas diferenças, Lari, seria a da não comparação. Porque nós Perfeito. somos mesmo diferentes e a comparação ela é desvantajosa, porque como vai se comparar algo diferente? É impossível. Não dá para se comparar algo que é diferente. Tipo aquilo que a gente assim, vê, né? Como que compara um peixe e uma girafa. Mais ou menos isso. Não é? Então, não acabe com a sua autoestima, não se compare com o outro, né? Não crie o filho comparando com o irmão, né? Enfim,
cada ser é um ser único. Se a gente colocar na nossa cabeça que os seres humanos são diferentes, fica mais fácil as relações. Sim. Porque a gente para de pensar, eu penso assim, o fulano pensa assado. Realmente, pensando que as pessoas são diferentes, por que que eu tenho que achar que ele tem que pensar a mesma coisa que eu? Se a gente pudesse educar as pessoas assim, para a diferença, seria maravilhoso. Perfeito, Samara. Eu acho que nós temos, sei lá, mais 5 minutinhos, porque o Instagram ele corta também, se passa da 1 hora. Agora, Hã? acho que acabou. Acho que não mais. Tem que derrubar a live. Queria agradecer, Samara, a você, a sua disponibilidade, né? O jogo de cintura também de tolerância à frustração aqui, porque quando a gente está no remoto, no online, não tem muito... A gente controla alguma coisa, mas internet, enfim, não temos o controle ainda sobre isso. Agradecer as pessoas que ficaram com a gente também, que tiveram paciência, que nos ajudaram com o som, né? A Samara tem um projeto muito semelhante com o Crescendo com Qualidade. Quem quiser também pode procurá-la. O livro dela muito, muito bacana. E eu acho que você tem razão, Samara, essa questão da comparação realmente. A Maria Eugênia colocou aqui, a comparação é o gatilho para o bullying. Eu acho que a reflexão para a gente encerrar essa noite de hoje, né? O que a gente compara, mesmo a gente com outras pessoas, as pessoas que a gente ama, né? O ideal que a gente vai criando e as expectativas para esse ideal e a nossa frustração. Frustração faz bem para a nossa vida, né? Então, muito obrigada por participar aqui. Vou pedir para você não esquecer de salvar como IGTV. E nos vemos em breve, gente. Se a Samara quiser dar uma palavrinha também, Samara, para finalizar. Sim, eu peço desculpas, né, pelos imprevistos de áudio, né, que acontece, mas depois a gente pode fazer uma outra live, né, enfim, acontece. Mas Sim. Muito obrigada pela ajuda de vocês, né, e eu que agradeço muito, Lari, agradeço imensamente, e se as pessoas puderem, e eu vou te falar uma coisa, você falou que se frustrar é bom, e é ótimo, mas se a gente começar a entender o diferente, a nossa frustração vai começar a ser mínima, porque a gente vai acabar não se frustrando tanto. Não comparando, né? Não cria expectativa, então não se frustra tanto. Mas isso é uma utopia, né, ainda na nossa mente. Eu espero que um dia a nossa humanidade chegue a um ponto de entender o outro, que o outro é diferente, ele tem a liberdade para pensar de forma diferente, ele tem a história de vida diferente da nossa, o tipo de sanguíneo é diferente, tudo, né? Enfim. É isso, gente. Obrigada aí pela paciência, por ter acompanhado até o final. Só fala o nome do seu livro, Samara, por favor. Alguém perguntou aqui. Chama Violência na Escola, o desafio de enfrentar o bullying e reconstruir a paz. Espero que um dia a gente consiga. Samara, obrigada, viu? Então, se você quiser, pode ficar à vontade para... Porque agora o Instagram não faz mais isso, não. Pode encerrar aqui? Pode, por favor. Se quiser ficar falando 4 horas, eu acho que o Instagram ainda aceita. Não sabia. Bom, gente, beijo pra vocês e obrigada. Beijo, tchau, tchau. Até mais.